Salve pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início à aula 2 da semana 4 e o assunto dessa aula é medidas de tempo. Vamos aprender sobre as principais unidades de medidas de tempo e a transformação entre essas unidades. Bora aprender mais, vem comigo! As principais unidades de medida de tempo que nós temos são essas três que eu coloquei aqui na lousa. Segundo, o símbolo é a letra S, o minuto, que a gente representa por MIN, né? Tipo uma abreviação de minuto. E hora, que é a letra H, o símbolo. Bom, essas unidades de medidas de tempo, né? Nós temos que o segundo é a unidade padrão e é adotada pelo Sistema Internacional de Medidas. Isso mesmo. Voltando a falar do Sistema Internacional de Medidas, né? O Sistema Internacional de Medidas, então, adota como unidade padrão o segundo. E o minuto e a hora são múltiplos do segundo. Olha só, um minuto nada mais é, né? Se eu pegar aqui, ó, um minuto, ele corresponde a um conjunto de 60 segundos. Então, ele é 60 vezes maior que um segundo. Portanto, eu tenho que um minuto corresponde a 60 segundos. Simples assim, tá? Já a hora é o quê? É um conjunto de 3.600 segundos. Vamos colocar assim, ó. Ou, para ficar melhor, né? Vamos colocar assim, que uma hora equivale a 60 vezes o valor de um minuto. Certo? Uma hora equivale a 60 vezes o valor de um minuto. Só que um minuto não corresponde a 60 segundos. Então, eu tenho que uma hora vai ser igual a 60 vezes o valor de 60 segundos, que dá um total de 3.600 segundos. Tá legal? Então, esses são dois múltiplos do segundo. O minuto, que é um conjunto de 60 vezes o valor de um segundo, portanto, um minuto, 60 segundos. E uma hora, que é um conjunto de 60 minutos. Mas lembra que cada minuto tem 60 segundos. Então, é 60 vezes 60 segundos, dá 3.600 segundos. Agora, além dessas unidades de medida de tempo, né, essas são as principais, são as que nós vamos estar estudando e trabalhando. Nós sabemos que nós podemos medir o tempo de outras maneiras, né? A gente pode medir o tempo em mês, né? Vamos colocar aqui mês, semanas. Semana é um conjunto de 7 dias. O mês, conjunto de 30, 31, depende do mês, né? 28, 29, se for bissexto. Tem o dia, que é um conjunto de 24 horas. Essa unidade também é muito importante, né? Eu tenho o ano, tenho o século, milênio, enfim. Tem várias unidades de medidas de tempo. Mas a que nós vamos focar em estudar para valer são essas três aqui. Precisamos saber transformar de hora para minuto, para segundo? Ou de segundo para hora? Precisamos fazer essas transformações? Sim, né? Então, vamos ver como que a gente faz para transformar minuto, hora e segundo. Como que eu relaciono essas três unidades. Bom, como nós vimos então, ó, o segundo, vou representar pela letra S, né? Que é o símbolo de segundo, é a unidade padrão. E aí eu vou ter múltiplos do segundo. É o minuto, que corresponde a 60 segundos, e a hora, que corresponde a 60 minutos. Então, reparem que a gente não está trabalhando num sistema decimal agora. Estamos trabalhando num sistema sexagesimal. Sexagesimal, professor? O que é isso? É que vai de 60 em 60, né? Ó, a hora é 60 vezes maior que o minuto. E o minuto, por sua vez, é 60 vezes maior que o segundo. Tá? Então, se eu quero converter de hora para minuto, basta multiplicar por 60. De minuto para segundo, de novo, multiplica por 60. Então, isso é um sistema sexagesimal, que está sendo multiplicado de 60 em 60. Diferente das outras unidades que nós estudamos, né? Que sempre era um sistema decimal, que a gente ia multiplicando de 10 em 10. Ou de algum número, né? Que seria a potência de 10, como 100 e 1000. Bom, se eu quiser fazer a volta, eu divido por 10. Por 60, desculpa. Então, de segundo para minuto, divide por 60. De minuto para hora, divide por 60 também.
Agora, se eu quiser fazer uma transformação direta, né, de hora para segundo, a gente já viu isso aqui também. Nós acabamos de ver aí na aula, né? Se eu quiser transformar direto de hora para segundo, basta eu multiplicar por 3.600. Uma hora tem 3.600 segundos. E se eu quiser passar direto de segundo para hora, eu divido por 3.600. Mas eu não sei, né, particularmente, se é vantagem você guardar esse 3.600. É mais fácil multiplicar 2 vezes por 60 do que multiplicar direto por 3.600. Eu, particularmente, acho isso. Só olha a imagem que eu vou colocar aí na sua tela, ele vai apresentar esse quadro resumo, tá? E eu já venho com alguns probleminhas para a gente trabalhar. Por se tratar de um sistema sexagesimal, né? As unidades de medida de tempo eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer as transformações. É um pouquinho diferente, né, do sistema decimal, onde a gente só vai aumentando zeros, diminuindo zeros, deslocando vírgula para a direita ou para a esquerda. Tá? O sistema sexagesimal é diferente. Tá? A ideia é a mesma, mas os cálculos aqui ficam um pouquinho diferentes. Por exemplo, para eu transformar 5 horas em minutos. Bom, de hora para minuto basta fazer vezes 60. Então eu venho aqui, faço 60 vezes 5, né? 5 vezes 60 vai dar aqui um total de 300 minutos. Tranquilo essa, né? A primeira é muito fácil. Agora eu quero transformar 5.400 segundos em hora. Então eu vou dividir uma vez por 60, o resultado que der eu divido de novo por 60. Tá vendo? Eu preciso fazer a conta. E um detalhe, se a gente for fazer na calculadora, a gente pode cometer alguns enganos e alguns erros. Então tome muito cuidado quem for fazer na calculadora. A minha sugestão é que vocês não façam na calculadora, tá? Então vamos lá, 5.400, vou dividir por 60. Vamos lá? Bom, 5 é pouco para eu dividir para 60, 54 também. Vou começar com 540. Na tabuada dos 60, eu tenho 540, né? 9 vezes os 60 dá 540. Não vai sobrar nada. Aí eu vou abaixar o zero e vou colocar aqui. Beleza. Então eu tenho que 5.400 segundos equivale a 90 minutos. Então eu já cheguei aqui nos minutos. Quando eu dividi uma vez por 60, eu cheguei em minutos. Agora eu tenho que dividir mais uma vez por 60. Vamos lá, 90 dividido por 60, isso vai dar 1 e vai sobrar 30. Então o que eu concluo aqui, ó? Eu concluo que aqui, ó, 5.400 segundos equivale a uma hora, né? Foi o valor que deu, uma hora. Só que sobrou 30. Esse 30 que está sobrando, o que ele representa, gente? Esse 1 que deu é uma hora, e esse 30 que sobrou não é a quantidade de minutos que eu tinha? Então sobrou 30 minutos, certo? Então a resposta aqui, ó, dos 5.400 segundos é uma hora e... Deixa eu colocar aqui assim. Uma hora e 30 minutos. Certo? Então 5.400 segundos equivale a 1 hora e 30 minutos. E se eu tivesse feito na calculadora, professor? Bom, se você tivesse feito na calculadora, você ia encontrar esse resultado aqui, ó. Que 5.400 segundos equivale a 1,5 horas. Se você tivesse feito a conta na calculadora, né, 90 dividido por 60 ia dar 1,5, certo? Então 1,5 horas é 1 hora e meia. E 1 hora e meia não é o mesmo que 1 hora e 30 minutos? Eu preciso tomar muito cuidado. Tem gente que acha que 1,5 horas equivale a 1 hora e 50 minutos. Tá muito enganado quem pensa dessa forma, tá? 1 hora e 50 minutos não tem nada a ver com 1,5 horas. Aqui eu tenho 1 hora e mais metade de 1 hora. Bom, 1 hora tem 60 minutos, a metade de 1 hora é 30. Então tome muito cuidado quando você tiver um resultado decimal, tá? 1,5 hora não é a mesma coisa que 1 hora e 50 minutos. Isso aqui está errado. É a mesma coisa que 1 hora e 30 minutos. 1 hora e meia. Bom, vamos lá.
para eu transformar de minutos para hora, vamos lá, ó, se eu fizer na calculadora, veja só que estranho. Eu sei que para passar de minuto para hora, basta dividir por 60. Então, vamos lá, 200 dividido por 60. Olha, deu 3,3333333. Então, é uma dízima periódica, a gente não chega num resultado exato. Por isso que eu falo que dividir na calculadora, quando se trata de sistema, a transformação sobre as unidades de medida de tempo, não é o mais adequado. Tá? O mais adequado é você fazer o cálculo realmente. Então, vamos lá. Ó. 200 minutos, quero passar para a hora. O que eu vou fazer? Dividir por 60. Venho aqui, divido 200 por 60. Bom, vamos lá. Na tabuada do 60, o 2 é pouco, o 20 é pouco, já pega logo 200, vai dar 3, né? 3 vezes 60, 180. E aí sobram 20. Agora é só a gente interpretar esse cálculo, né? Esse número 3 que deu é a quantidade de horas. E esse 20 que sobrou é a quantidade de minutos. Então, a gente tem aqui, ó, que 200 minutos equivale a 3 horas e uma quantidade de minutos que está aqui, ó, 20 minutos. 3 horas e 20 minutos. Então, 200 minutos é o mesmo que 3 horas e 20 minutos. Uma outra forma de a gente chegar a essa conclusão é a gente colocar, né, a divisão na forma de fração. Nós já vimos que fração tem tudo a ver com divisão, né? 200 dividido por 60, olha só. Posso simplificar tirando um zero. Aqui na divisão também poderia ter feito isso, tá? Ficou 20 sextos. 20 sextos eu posso simplificar de novo por 2, vai ficar 10 terços. Ok? Então a gente tem essa quantidade aqui de hora. 10 terços da hora. 10 terços de hora. Tá? Então 200 minutos equivale a 10 terços de uma hora. Ah, mas quanto é 10 terços de uma hora? Bom, a gente pode calcular isso também. Como é que eu calculo 10 terços de hora? A hora não tem 60 minutos? Vamos calcular. 10 terços de 60 minutos. Bom, eu faço 10 vezes 60 dá 600. 3 vezes 1 dá 3. Opa, deu 200 minutos. É claro, né, gente? 10 terços de hora equivale a 200 minutos. Certo? Então eu posso deixar a resposta assim em forma de fração? Posso também. Inclusive, vão ter exercícios aí que pede para você fazer isso. Beleza? Olha só essa situação aqui. 4/5 de hora corresponde a quantos segundos? Bom, primeiro a gente vai calcular em minutos, né? Então, uma hora, eu sei que tem 60 minutos. Então, eu vou calcular 4/5 de 60 minutos. Bom, a gente sabe que esse D na matemática significa vezes. E que embaixo do 60 tem o número 1. Então, é só eu multiplicar, né? 4 vezes 60 dá 240. 5 vezes o 1 dá 5. Então, ficou 240 dividido por 5. Essa divisão dá 48 minutos. Então, 4/5 de uma hora é menos que uma hora. São 48 minutos, certo? Faz todo sentido, né? Uma fração é uma parte de uma hora. Agora, eu quero passar isso para segundo. Como é que eu passo de minuto para segundo? Bom, de minuto para segundo é só multiplicar por 60. Então, vamos fazer 48 vezes 60 e a gente encontra a resposta. Posso multiplicar o 48 pelo 6 e depois acrescentar o zero no resultado, né? 6 vezes 8, 48, sobe 4, 24 mais 4, 28. Com o zero que estava aqui, deu 2.880 segundos. Tranquilo, né? Eu vou colocar aí na sua tela uma atividade que fala sobre triatlo. Triatlo é um esporte que envolve 3 modalidades: natação, ciclismo e corrida. E aí o tempo total de prova é o somatório, né, do tempo de cada uma dessas modalidades. O tempo da natação, mais o tempo do ciclismo, mais o tempo da corrida. Aquele que tiver um tempo menor no somatório das 3 modalidades seria o vencedor, né, do triatlo. Então, leia com atenção o exercício, tente identificar o tempo de cada uma das modalidades e procure achar o tempo total do percurso da Andreia, se não estiver enganado é a Andreia. Vai lá, gente, dá um pause no vídeo aí e tenta fazer.
Não é só na hora da gente transformar as unidades de medida que eu preciso ter muito cuidado, porque envolve um sistema sexagesimal. Na hora de somar e subtrair, eu também preciso tomar esse cuidado, tá legal? Então aqui a gente tem o tempo, né? Eu coloquei aqui na lousa já o tempo da natação, 18 minutos e 37 segundos. No ciclismo, a Andrea demorou 34 minutos e 59 segundos. E na corrida, 1 hora e 59 segundos. Eu cansei só de ler, né? Imagina fazer tudo isso. Para a gente achar o tempo total dela no triatlo, né, eu tenho que fazer esse somatório agora. E como é que eu vou fazer esse somatório? Eu não posso somar, não é uma simples adição como a gente costuma fazer, né? Deixa 5 aqui unidades e sobe uma dezena. Aqui a gente não está trabalhando com sistema decimal, não é de 10 em 10. Eu não vou deixar unidade subir dezena, tá legal? Entre essas unidades, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou somar o tempo de segundos. Então, primeiro eu vou somar os segundos. Vem aqui, soma a quantidade de segundos que ela demorou. Depois eu somo a quantidade de minutos. Depois eu somo a quantidade de horas. É assim que a gente vai fazer, tá legal? Então os segundos são 37 segundos, mais 59, mais 59. Aqui é uma adição normal, porque eu estou somando apenas os segundos, ok? Bom, aqui eu tenho 9 mais 9, 18, mais 7, 25. Põe o 5, sobe 2. 2 mais 5, 3, 10. 2 mais 3, 5, 10, 15. Então, deu 155 segundos. Agora, o que eu vou fazer? Antes de eu somar os minutos, eu já vou transformar esses segundos para minutos, ok? Porque aqui, ó, eu consigo pegar minutos aqui, não consigo? Vamos ver quantos minutos tem aqui? Para eu passar de segundos para minutos, basta dividir por 60. O 60 cabe duas vezes aqui. 2 vezes 60 dá 120. E ainda vão sobrar 35. Então vamos lá, vamos por partes. Esses dois que eu obtive aqui é a quantidade de minutos. Obtive 2 minutos. E esse 35 que sobrou é a quantidade de segundos. Tá? Vou colocar só a letra S, né? Para deixar certinho. Bom, agora eu vou somar os minutos do tempo de prova. Somando os minutos, o que a gente tem aqui? Somar os minutos. Eu tenho 18 minutos da natação, mais 34 do ciclismo e mais 2, que foi o tempo que eu obtive quando eu somei os segundos. Tá? Não posso esquecer desse 2. Então, no total aqui, eu tenho 8 mais 6, 14. Sobe 1, 54 minutos. Tá tranquilo, gente? Então, ó, somei os segundos, transformei a quantidade de segundos em minutos, porque tinha passado de 1 minuto já, né? Somei os minutos depois, tá? Eu não vou transformar de minuto para hora, porque aqui é menos que 1 hora. E agora eu vou juntar com a hora. Então, no total, ó, o que eu tenho? Eu tenho 1 hora de prova, tenho 54 minutos e tenho ainda 35 segundos. Tá legal? Então, se perceberam o trabalho que deu para eu fazer essa soma de tempos? Eu tive que somar separado os segundos. Como passou de 60 segundos, eu transformei para minutos. Aí eu somei os minutos, juntando com esses dois, né? E depois eu somei a hora. Tem que fazer uma coisa de cada vez. Não posso misturar tudo. Não poderia passar um traço aqui e somar as coisas. Não, é diferente, tá? Soma uma coisa, transforma, soma outra, transforma, soma outra. Tá? É assim que a gente vai trabalhar, tanto na soma como na subtração. Ó, vou colocar um outro exemplo aí na sua louça agora, na sua tela, né? Para você ler com calma, tentar resolver. E aí eu já venho com a resposta dele. Como vocês puderam acompanhar aí, o Pedro, o Nelson, o Oswaldo e o José participaram de uma corrida. E esse aqui é o tempo de prova deles, né? E a gente tem que organizar eles agora, quem vai ocupar o primeiro lugar no pódio, o segundo, o terceiro e o quarto. Ou seja, nós temos que comparar, né, o tempo de prova de cada um deles para saber quem demorou menos tempo e vai ficar em primeiro lugar, quem demorou mais tempo e vai ficar em quarto lugar e assim por diante. Como é que eu faço essa comparação se as unidades de medidas que foram dadas não são iguais? Ó, o tempo do Pedro está em segundos, o do Nelson está em minutos e segundos, o do Oswaldo também, minutos e segundos, e o do José está em segundos. Então, para eu poder comparar, o que eu vou fazer?
eu vou transformar as unidades de medida todas em uma única unidade. Ou eu passo tudo para minuto e segundo, o tempo do Pedro e o tempo do José, ou eu passo o tempo do Nelson e do Oswaldo somente para segundos, aquele que for mais fácil para mim. Eu acho mais fácil passar tudo para segundos. Então vamos passar o tempo do Nelson para segundos? Ó, 5 minutos, para eu passar 5 minutos em segundos, é só fazer 5 vezes 60. 5 vezes 60 dá 300, certo? Com mais 40 que já tinha aqui, 300 mais 40, 340 segundos. Então o Nelson, ele demorou 340 segundos. Esse foi o tempo de prova do Nelson. Tá? Ele foi mais rápido que o Pedro e mais rápido que o José, né? Agora, vamos fazer a mesma coisa com o Oswaldo. Para eu passar o tempo do Oswaldo, o tempo de prova do Oswaldo para segundos, eu faço 5 vezes os 60, que eu já sei que é 300, né? E somo com 35, então vai dar 335 segundos. Pronto, então o tempo do Oswaldo foi 335 segundos. Agora eu já consigo classificar eles. O mais rápido foi o Oswaldo. O Oswaldo ficou em primeiro lugar. 335 segundos. Depois ficou o Nelson, né? Nelson com 340 segundos. Em terceiro lugar ficou o Pedro, com um tempo de 355 segundos. E em último, o José. Foi aí o que demorou mais, né? Demorou 400 segundos. Então o nosso pódio ficaria assim, né? Nossa classificação. Primeiro Oswaldo, segundo Nelson, terceiro Pedro e quarto lugar o José. Bora fazer mais um? Tá aí na sua tela. Esse problema é interessante para a gente relembrar, né, o cálculo do MMC, mínimo múltiplo comum. Estão lembrados? Números primos, MMC e tal? Enfim, ó. O problema diz que na TV Piada tem uma propaganda que vai ao ar a cada 35 minutos. Então, de 35 em 35 minutos, a propaganda está indo ao ar. Na TV Choradeira, a mesma propaganda, né, vai ao ar a cada 40 minutos, certo? Os dois canais colocaram a propaganda ao meio-dia, certo? E aí eu quero saber em qual horário isso vai voltar a acontecer. Então, os dois canais passando a mesma propaganda no mesmo horário. Quando isso vai acontecer novamente? Aconteceu ao meio-dia e quando vai acontecer novamente? Tá? Só para a gente ilustrar. Ó. Na TV Piada, a propaganda passou meio-dia, depois vai passar meio-dia e 35, né? Depois vai passar daqui 35 minutos. Já vai dar 1 hora. 1 hora e quanto, hein, gente? 1 hora e 10, né? A 1h10 vai passar de novo. Tá certo? Depois vai passar a 1h45. Então, a cada 35 minutos, você vai ter essa propaganda sendo exibida na TV Piada. Eu posso continuar fazendo assim, né? E acrescentando 35 minutos até encontrar um tempo igual ao da TV Choradeira. Da TV Choradeira passou ao meio-dia, aí depois passou meio-dia e 40, depois passou a 1h20, depois passou às 14 horas, né, 2 da tarde, tá? De 40 e 40. Então, se eu continuar essas duas sequências, vai chegar uma hora que eu vou encontrar um horário igual, né? O horário em que as duas TVs passaram a mesma propaganda. Porém, tem um jeito mais fácil da gente fazer isso, que é encontrando o MMC de quem? De 35 e 40. Então, a gente vem aqui, coloca o 35 e 40, vamos fazer a decomposição em fatores primos. Para quem não lembra, os números primos, ó, 2, 3, 5, 7, 11, tá? Esses são alguns números primos que nós temos. Bom, vamos lá, ó, 35 e 40, se eu tiver número par, eu sempre começo com o 2, né? Lembra que o professor sempre falou isso para vocês. Se tiver número par, usa o número primo 2 para fazer a decomposição. O 35 não divide, você copia, 40 dividido por 2 dá 20. Ainda tem número par, né? Então vai usar novamente o número 2. 35 não divide por 2, copia. 20 dividido por 2 é igual a 10. Eu ainda tenho número par, então vou usar mais uma vez o 2. 35 não divide, copia. E 10 dividido por 2 dá 5. Opa, agora eu não tenho mais número par, então eu não vou usar o 2. Nenhum desses números é divisível por 3, então eu não vou usar o 3.
mas dá para dividir por 5, né? Então vamos usar o 5 aqui. 35 dividido por 5 dá 7, e 5 dividido por 5 dá 1. Bom, esse aqui eu não preciso pensar mais, porque eu já cheguei no 1. Vamos pensar agora apenas no 7. O 7 não divide por 5, mas divide pelo próprio 7. Então vamos colocar o 7 aqui, fica 1 e 1. O MMC é o resultado desse produto que está aqui, né? Eu faço 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 7 dá 280 minutos. Ou seja, a cada 280 minutos, a propaganda vai ser exibida ao mesmo tempo nos dois canais. Vamos saber qual é esse horário, então? Para a gente saber qual vai ser o horário, eu tenho que acrescentar 280 minutos aqui, a partir do meio-dia. Só que aqui está em hora, aqui está em minuto, né? Então vamos fazer uma conversão aqui. 280 minutos, vou transformar em hora. Então eu vou dividir por 60. Certo? Vamos lá. Ó. Quantas vezes o 60 cabe no 280? Cabe 4. 4 vezes 60 dá 240. E ainda vai sobrar 40. Então esse 4 aqui que a gente encontrou é o número de horas. E esse 40 que sobrou é a quantidade de minutos. Bom, agora melhorou, né? Eu sei que a cada 4 horas e 40 minutos, as duas TVs vão estar passando a mesma propaganda. Agora é só a gente somar aqui, ó. Se passou ao meio-dia, 12 mais 4 vai dar 16. E 0 mais 40 dá 40. Então, se passou a propaganda ao meio-dia, vai passar de novo às 16h40, tá? Então, essa é a nossa resposta aí. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer as questões de tarefa que o professor vai deixar. Tem bastante questões, mas os cálculos são simples, são rápidos de serem feitos. Só precisa tomar cuidado com essa ideia do sistema sexagesimal, né? De minuto para segunda é vezes 60, não é vezes 10. De hora para minuto é vezes 60, não é vezes 10, tá? Então, tomem sempre esse cuidado, ok? Espero que tenham gostado da aula. Essa semana a gente para por aqui. Foram duas grandezas que nós estudamos, né? Massa e tempo. Um grande beijo e se tiver alguma dúvida, anota. Quinta-feira temos live. Até!